Chico detectou lá no ornitorrinco, que me parece, né, que foi um tiro certeiro do Chico. Né, quando ele percebe que, graças à terceira revolução industrial, né, surge um tipo de trabalho informalizado, um tipo de trabalho precarizado, quando não uma forma de trabalho que cria cada vez mais uma massa de indivíduos que são simplesmente inempregáveis, né? Isso constitui uma espécie de sociedade que seria esse ornitorrinco. Na tradição marxista, historicamente, a classe trabalhadora sempre foi o agente político por excelência, né? E esse tipo de trabalho parece, né, modifica ou não, digamos assim, ele produz uma nova classe trabalhadora. E qual seria o estatuto político dessa classe trabalhadora, né? O bolsonarismo diz alguma coisa para ela ou diz alguma coisa sobre ela? Essa é a pergunta do $1 milhão. Eu estou cansado de assistir seminários, discussões e ler textos a respeito, ninguém chega a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte, é que eu acho que antes de o capitalismo acabar, o mundo vai acabar, o planeta acaba. O capitalismo vai destruir o planeta, portanto, a ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo é isso mesmo. Antes de ele acabar, acaba com o planeta. E, digamos, nas últimas horas desse grand final, os marxistas, os ex-marxistas, os neomarxistas, enfim, vão estar discutindo esse problema sem chegar a uma conclusão. Se continua existindo trabalho vivo, se ele é inteiramente redundante, se essa massa de inempregáveis uma hora poderá produzir, está produzindo valor ou não, se está produzindo valor, essa produção de valor tem como decorrência um poder político de veto, e esse poder político de veto pode se acumular e, portanto, provocar uma reviravolta, ou se já não tem mais, isto é, se o capitalismo descartou inteiramente o trabalho vivo, ou esse trabalho vivo está escondido num lugar que nós não sabemos. Essa discussão não... É minha opinião, eu não sou especialista, não sou economista político, o meu marxismo, eu não diria que é elementar, que aí seria demagogia, mas também não é. Não chega a esse ponto, a minha conclusão é que nós não chegaremos a nenhuma conclusão e o mundo vai acabar antes. E, portanto, é necessário tomar algumas providências práticas, organizacionais, levando em conta aqueles que nós podemos designar como povo trabalhador, mesmo que não trabalhe há 5 anos ou há 2 gerações. Esse é o ponto, mas está num campo preciso de rebelião social ou de massa de manobra para um movimento fascista. Não vamos esquecer que o fascismo, 90% era de trabalhadores desempregados e desmoralizados, no caso da Alemanha, por uma derrota militar. Então, essa pergunta eu acho que é irrespondível. Então, eu conheço dos 2 lados, me dou bem com os 2 lados dessa querela, que só pode ser discutida em latim, que pesquisam o pessoal que está na rua fazendo entrega, o pessoal do Uber, vai para as quebradas, ver como é que está, como é que se dá, como é que circula o dinheiro nas quebradas, como é que o cara sobrevive, uma família sobrevive. Então, um cara que era metalúrgico, o filho já não é mais nada, mas fez universidade graças a um programa do governo, mas por outro lado ele ajuda o tio que abriu uma vendinha que vende bebida e outras coisas menos lícitas e que tem uma freguesia variada, e com isso ele ganha um dinheiro, ele constrói uma laje em cima da outra, aí ele aluga e, portanto, ele é um rentista, ele é um proprietário fundiário, ao mesmo tempo é um proletário que não é mais proletário. Bom, isso, existe uma literatura muito rica e muito interessante, um debate no Brasil incrível a respeito disso. Mas ninguém chega a uma conclusão. Enquanto não chega a uma conclusão organizacional, tomamos na cabeça. Mas, modestamente, eu diria o seguinte: nenhuma mudança social ocorrerá, nenhuma mudança no mundo ocorrerá se não entrarem em cena 3 grandes personagens, que eu chamaria de classe trabalhadora chinesa, que deve ter 1 bilhão de pessoas, a futura classe trabalhadora, que não é integralmente trabalhadora indiana, que deve ter 800 bilhões de pessoas, e o que sobrou no mundo do trabalho altamente high-tech americano. Se esses 3 grupos não se mexerem, nós vamos fazer seminários sobre o destino do trabalho no capitalismo contemporâneo para o resto da vida. Eu tenho pouco tempo, 80 anos, mas... Então, se eu disser isso, bom, então você reconheceu que, digamos que o ponto de Arquimedes continua aí como os nossos clássicos disseram que estava aí há quase 200 anos. Sim e não.
o bom senso me diz o seguinte: se a massa chinesa, que é a força, digamos que é a fábrica do mundo, agora, com guerra mundial ou não, isso é outra coisa, eles vão ter que pensar duas vezes. Se a fábrica mundial do mundo não se mexer, nada vai se mexer. Isso significa que aquilo lá é capitalismo, é socialismo, ou tem alguma coisa que ver com o que o Marx previu ou disse que poderia acontecer há 150 anos atrás? Não sei. Aí começa, aí tem teoria para tudo. A única certeza é que a gente está jogando conversa fora, enquanto a classe operária chinesa tem uma classe operária, tem milhões de pessoas trabalhando em milhares e milhares, centenas de milhares de fábricas na China ou no todo o Sudeste Asiático que a China está terceirizando. Se não tem um terremoto nisso, não vai ter terremoto no resto do mundo. Não tem como. Tem terremotos locais aqui e acolá. Mas isso, estou endossando um negócio clássico? Sim, não. Estou dizendo que a China é o socialismo do século XXI? Não, isso é um absurdo, porque se aquilo é socialismo, então eu não sou socialista, não posso ser. Por outro lado, eu sou obrigado a quase reconhecer, não, mas e se o socialismo for aquilo? For aquilo e nós nos enganamos a respeito e nos enganamos redondamente. Isso era o socialismo. Isso. Bom, aí a gente começa a fazer enumeração. Bom, eles tiraram não sei quantos milhões da miséria, vai ser a maior sociedade industrial do mundo, mas e daí? O que isso... Você tem um capitalismo mais oligárquico de um lado do Pacífico, o outro mais político do outro lado do Pacífico, mas continuamos na mesma. Então, é um sopão de confusões que não há resposta. Quem está dando resposta não sabe do que está falando. Ou sabe, mas está apostando. Então você me pergunta o que vai ser, aí entra o Bolsonaro. O Bolsonaro chega, nós temos essa situação daqueles que trabalham, não sei qual é a estatística, 90% da classe, daqueles que têm uma remuneração monetária em troca de algum trabalho, chegam a ter um salário mínimo e meio, segundo as estatísticas, a última que eu li, não sei se do Rui Braga ou qualquer coisa assim, que pesquisa essas coisas. O que o Bolsonaro representa para esse povo trabalhador que, indiferentemente, às vezes vota nele como vota no Lula, tanto faz, pode ser até meio a meio, não sei qual é exatamente a proporção, mas existe trabalhador esfolado nesse capitalismo de plataforma que vota no Bolsonaro. E por que ele vota no Bolsonaro? O que o Bolsonaro diz para uma sociedade destroçada como o Brasil? Ele diz a verdade. Eu já disse isso várias vezes. Pura e simplesmente. Ele não engana. O lulopetismo engana e eles percebem essa enganação e, portanto, ficam putos da vida. Porque sabe que são várias filas e vários guichês, algumas filas andam mais expressas do que as outras. E tem esses programas sociais compensatórios que é obrigatório fazer, não pode deixar de fazer isso, senão seremos bárbaros, mas que esses programas sociais são puramente compensatórios, é uma maneira de se ganhar tempo, e se ganhar tempo comprando tempo com dinheiro. Isso é a ideia, também já falamos, não sou eu o único a falar sobre isso. Ora, o outro lado que vê isso, percebe que isso é um grande teatro. E o Bolsonaro está dizendo o seguinte: capitalismo. Ele não diz, ele nem sabe o que é capitalismo, mas enfim, ele diz a vida real, o capitalismo é para poucos que vão sobreviver, e esses que vão sobreviver porque são empreendedores, e empreendedores sem escrúpulos nenhum, isto é, que entram atirando para matar, e vão sobreviver porque são os mais fortes. E os mais fortes do que esses são aqueles que vão viver de maneira encostada, que são parasitas, e vão viver de rachadinha. Portanto, vão viver de extorsão, são rackets, são gangsters. Então, eu lhes prometo essa sociedade que vocês estão vendo, na qual vocês vivem, eu não lhes prometo, estou dizendo, é assim. É uma sociedade gangsterizada em que só sobrevive quem tem dinheiro. Tem dinheiro, tem que empreender. E só consegue empreender e tem dinheiro quem é mais forte. Ponto. É isso. As pessoas dizem, bom, é isso que eu vivo. O outro está querendo me vender um peixe que não existe no mercado. Alguns têm, outros não têm, então não quero saber. Aí depois entra todas as coisas que você pode fazer com manipulação ou sem manipulação, não precisa inventar
fantasia a respeito do país sequestrado, corrupção. Bom, isso é mais antigo que a Sé de Braga. Não é por aí que o bolsonarismo, digamos, o fato dele ter metade do país com ele, metade do eleitorado com ele, mesmo agora não baixa. Você vê pelas avaliações do governo Lula, segue mais ou menos o que eram as pesquisas eleitorais de um ano atrás. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não difere muito. Então eu acho que a força do Bolsonaro é dizer a verdade. É dizer a verdade e dizer isso aqui é um país não tem jeito. Eu não vou prometer coisas, não tem um progresso cumulativo, uma geração herda da outra, não tem, virem-se. Como ele fez com a pandemia, quem tiver que morrer, morre, quem não tiver que morrer, não morre. Fique em casa, cuide dos seus pais, dos seus avós, e vire-se, vá para a rua, se morrer, morreu. Se não morrer, não posso fazer nada. E as pessoas sabem que é assim, se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Se eu for trabalhar por uma miséria, eu tenho uma chance de não morrer de fome, mas morrer de doença. Então eu vou na segunda roleta. A primeira eu não... Agora vem a elite que sabe das coisas, que faz ciência e tenta... Mesmo que a argumentação possa me convencer, eu não confio no cara que está dizendo isso. Porque eu sei que esse cara é herdeiro de uma elite que frequenta universidades, centros de pesquisa, são advogados, é a classe ilustrada, são os caras que nos ralam há 2 séculos. Há a memória das pessoas, as pessoas sabem disso. Portanto, eu não posso ficar em casa e vou arriscar. E o Bolsonaro diz isso: olha, eu não estou te enganando, você vai se fuder, mas é mais provável que aconteça. Mas se ficar em casa, aí sim é certo que você vai se fuder. Então,